Eu irei então resolver mais alguns exercícios referentes a esse assunto. E vamos então começar com o 6.1 do Hibbeler. E ele pede para a gente representar graficamente os diagramas de força cortante e momento fletor para o eixo, onde os mancais A e B exercem somente reações verticais no eixo. Então, eles são similares ao apoio móvel, uma vez que eles apenas vão ter reações verticais. Então, vamos ter uma reação aqui AY e na outra ponta uma reação BY. Vamos começar, então, determinando as reações nesses apoios. Em X, a gente não tem, em X vai ser 0. Então, nós vamos ter menos 24, porque aqui na ponta do eixo nós temos esse peso de 24 kN, essa força ali de 24 kN apontando para baixo. Mais a Y, temos essa força aqui apontando para cima, mais BY, que a gente sempre considera positivo e igualamos a 0. Dessa forma, a gente tem que a Y mais BY vai ser 24 kN. Vamos agora fazer o momento. Eu vou escolher o momento em relação a A, mas pode ser feito também o momento em relação a B. Temos aqui essa força, essa primeira força de 24 kN, que ela faz em relação a A, esse eixo girar no sentido anti-horário, portanto ela vai ser positiva. E a distância que ela tá do apoio A é 0,25 metros. Eu já deixei ali no SI a distância. Já essa força em B, ela faz em relação a A, o eixo girar no sentido anti-horário também. Então, ela vai ser positiva. E a distância que essa força tá do A é 0,8 metros. Então, como o momento é força vezes a distância, a gente multiplica aqui pela distância e igual a 0. Podemos isolar esse B, então, e ele vai ficar BY. Aqui vai passar para o outro lado negativo e vai dar menos 6. Dividimos por 0,8. E isso vai dar menos 7,5 kN. Então, BY vai ser menos 7,5 kN. Bom, não tem como uma força, né, ser negativa. O que isso significa? Que como a gente considerou essa força apontando para cima, ela não vai ser apontando para cima, ela vai ser apontando para baixo. Então, nós vamos ter aqui 7,5 kN para baixo apenas. Mas ela continua sendo positiva, só invertemos o sentido da força. Por isso que deu negativo, porque a gente considerou no cálculo o sentido oposto dela. Assim, conseguimos encontrar a reação em A, uma vez que 24 menos BY vai dar a nossa força em A. Portanto, aqui a gente consegue, né, substituir o valor de BY e vai ficar, então, que a Y vai ser igual a 31,5 kN. Então, aqui
em AY, vamos ter uma força de 31,5 kN. Com essas informações, a gente consegue já fazer o diagrama do corpo livre, mas agora vamos então fazer os diagramas do momento fletor e força cortante. Para isso, a gente vai separar esse eixo em dois trechos. A gente vai pegar aqui o primeiro antes da força A, que eu vou chamar então aqui de ponto A, ponto B, ponto C. Então, a gente vai fazer essa divisão em trechos, fazer cortes, né, nesse eixo. E vamos representar, então, esse primeiro trecho AB aqui. Bom, no trecho AB, nós vamos ter aqui a primeira força, né, atuando para baixo no valor de 24 kN. E ela vai estar a uma distância do corte que não sabemos, portanto, vamos chamar de X. Sempre fazemos aqui no final uma setinha para baixo, representando a força cortante e aqui o momento anti-horário positivo. Então, fazendo a somatória das forças em Y, a gente sabe que vai ser menos 24 menos a força cortante igual a zero. Dessa forma, isolando o nosso Vzinho, a gente sabe que vai ser menos 24 kN. E agora, o momento, nessa etapa do exercício, sempre faremos o momento em relação ao corte. Então, momento a força vezes a distância. Essa força aqui de 24, ela vai fazer em relação ao corte o eixo girar no sentido anti-horário, portanto, ela vai ser positiva. E a distância que ela está do corte é a distância x, mais o momento aqui que a gente colocou no final e igualamos a zero. 24x mais m vai ser igual a zero. Isolando esse m, a gente vai ter que o momento vai ser menos 24 vezes x. E agora vamos para a última parte, que é o trecho AC, o corte AC, né? Aqui nós vamos ter, então, essa força de 24. Vamos ter aqui no centro essa força AY de 31,5. Vamos ter aqui no sentido para baixo, então, a nossa força cortante, a gente sempre coloca assim, força cortante aqui, uma seta para baixo, e uma setinha aqui no sentido anti-horário, representando o momento. Sempre chamaremos aqui essa distância de x, porque ela é desconhecida. Não sabemos, né, a distância que a gente pega para fazer o corte, portanto, chamamos ela sempre de x. E essa distância aqui, a gente conhece, que é a distância entre as forças, que vale 0,25 metros. Então, vamos lá. Faremos uma somatória de forças em Y para determinar a nossa equação da força cortante, menos, então aqui teremos menos 24, né, que eu errei, apontei a seta para cima, mas é para baixo, então vamos ter menos 24 mais 31,5 e menos o V, que a gente sempre acrescenta aqui no final. Igualamos a zero e isolamos esse Vzinho aqui. Então, V vai ser igual a menos 24 mais 31,5. Então, nosso V vai ser igual a 7,5 kN. Já
a somatória do momento, a gente sempre faz em relação ao corte. Então, em relação ao corte, essa primeira força de 24 vai fazer o eixo girar no sentido anti-horário. Portanto, vai ser positiva e está a distância x do corte. Essa força de 31,5, ela fará o eixo girar no sentido horário. Portanto, ela vai ser negativa. E a distância que ela está do corte é x menos 0,25, correto? Que é essa distância aqui. Então, vamos multiplicar pela distância. Aqui, acrescentamos o mzinho, né? Mais, e igualamos a 0. Vamos, então, começar a passar essa parte para o outro lado no sentido oposto para isolar o m. Então, ficaremos com menos 24 vezes x e aqui faremos uma distributiva. Vai ficar mais 31,5 vezes x e menos 7,875. Resolvendo, então, isso, a gente vai ficar com... Bom, isso daqui vai dar 7,5x menos 7,875. Então, essa daqui vai ser a nossa equação do momento no trecho AC. Para o nosso diagrama do corpo livre, então, aqui nesta ponta, a gente vai ter a força de 24 kN. Depois de uma distância, a gente vai ter aqui a força de 31,5. E aqui, ao final, nós vamos ter 7,5. Bom, vamos agora para o diagrama de força cortante. No primeiro trecho, que é este trecho aqui, ele vai valer menos 24. Então, aqui, a gente faz uma reta. Menos 24. E no segundo trecho, ele vai valer 7,5. Então, aqui ele vai subir até 7,5. Aqui o x vai estar em metros, quilonewton, né, no eixo y. E vai ser basicamente isso daqui. Bom, vamos pro próximo, que é o do momento fletor, onde a gente vai ter as nossas duas equações que dependem de x, e x vai ser a distância que vai estar na viga. Então, essa daqui, quando o x for igual a 0, ou seja, a gente estiver no início da viga, né, aqui na distância 0, ele vai zerar. Então, m vai ser igual a 0. Quando a gente estiver aqui, neste ponto A, a distância 0,25, nosso m vai ser menos 24 vezes 0,25. Então, vai ser 24 vezes 0,25, vai dar menos 6. Quando a gente tiver essa distância aqui. Então, vamos fazer uma reta para baixo, né, até chegar em menos 6.
Agora, usando para o próximo trecho, né, o trecho AC, vamos pegar aqui e vamos substituir a distância que a gente deseja, que é a distância 0,25 também. Então, 7,5 vezes 0,25 é para dar o mesmo valor que a gente obteve ali em cima, de menos 6. Esse valor aqui. Então, essa é uma maneira de confirmar mesmo que está certo. Vai dar menos 6. E quando a gente estiver no final dessa viga, o x vai ser igual ao quê? Vai ser 0,8 mais 0,25. Ou seja, o comprimento total dela é 1,05. Quando o nosso x for 1,05, né, vamos fazer aqui 7,5 vezes 1,05 menos 7,875. Isso vai dar 0, né? Então, o que comprova que está certa a nossa equação, porque o momento ele começa no 0 e ele precisa acabar no 0 também.